no dia da raça, destaque para a criação de pôneis. Guilherme Fernandes está aqui com a gente, hoje fala da raça. Guilherme que é criador. Conta pra gente um pouquinho das raças que existem no Brasil, quando começou a criação de pôneis. Boa tarde, Karen. Boa tarde a todos os telespectadores do Canal Rural. O pônei é um dos equinos mais antigos no mundo. Ele é originário do Tarpan do Tarpa, que era um cavalo originário da Ásia, um cavalo muito forte, muito resistente ao frio principalmente. E o pônei, com o passar dos anos, tem várias raças no mundo, e essas raças foram se cruzando e foram, a partir daí, se adaptando a cada localidade do mundo. Temos animais hoje bem pequenos, temos pôneis hoje um pouco maiores na Europa, que são os utilizados para salto. Tem animais fortes que são utilizados para tração, tem animais mais leves. Então tem várias raças de pôneis no mundo. E o mini horse, pônei, como é que ficou essa situação? O mini horse hoje ele é uma raça que não é legalizada no Brasil. O Ministério da Agricultura não deu a legalização, o Ministério não legalizou essa raça ainda no Brasil. A única associação hoje que está autorizada a registrar pôneis é a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Pônei, que tem sede em Belo Horizonte. Esse movimento foi um movimento por parte de alguns criadores que estavam descontentes com a associação, e eles já estavam com isso daí já fazia bastante tempo. Então esse foi um movimento, assim, não é que seja um movimento revolucionário. Sabe que todas as raças acontecem isso, sempre tem problemas isso nas associações. Esse pessoal tentou fazer uma jogada comercial, foi um pessoal mais antigo, que já havia feito importação de mini horse dos Estados Unidos. Então o que eles fizeram? Eles estavam com as criações principalmente deles um pouco atrasadas em relação ao padrão. Eles já estavam um pouco, os plantéis deles já estavam um pouco atrasados em razão de pista, em razão da parte morfológica dos animais. Eles estavam com dificuldade em vender um pouco os animais e fizeram uma jogada de marketing primeiro, que eles começaram a mostrar para o Brasil. Tanto é que eu vim várias vezes aqui no Canal Rural e não pude falar desse assunto. Eles vinham falando que existia um cavalo menor que pônei, que é o mini horse. Isso é uma mentira, porque os animais hoje que eles estão colocando nessa associação de mini horse que não existe, são animais que eram da Associação Brasileira. Se o telespectador vê algum animal, ou tiver alguma pessoa no Brasil dizendo que tem um mini horse, procure ver se esse mini horse não tem um P na paleta. Esse P é o P da Associação Brasileira. Esses animais que saíram para formar essa tal associação foram oriundos da Associação Brasileira. Então nós que somos criadores muito antigos, a gente fica revoltado pelo seguinte, porque a gente vê a formação de várias raças. Só que essa raça mini horse, ela não foi formada, o que aconteceu? Eles estavam descontentes com a associação, saíram da associação com os animais registrados e rasgaram os registros. Então não Não legalizado. tem nada legalizado. Bom, e sobre as raças existentes no Brasil, fala pra gente um pouquinho das características das principais. No Brasil hoje a gente tem 5 raças, que é a raça brasileira, que é essas raças, fotografias. Podemos mostrar inclusive as fotos, aí a gente já vai comentando. Aqui é uma eglinha da raça brasileira, tá? É uma égua que padroniza bem o padrão racial que a Associação Brasileira procura. Depois nós temos o Piqueira, que é um cavalo de sela, temos o Shetland, que é um animal um pouco maior, que é um animal para salto, o Welsh e o Rafa. Então são essas raças. Qual a mais criada hoje? A raça brasileira é que tem o maior plantel hoje na Associação Brasileira. O que se deseja de um bom animal? Olha, aqui pela foto aqui eu posso te mostrar um bom animal aqui. É um animal com uma boa saída de pescoço, com uma boa cabeça, plantação de orelha, com uma boa garupa, dorso longo, com bons aprumos principalmente, porque esse animal é usado para sela, então ele tem que ter uma boa conformação nessa parte de aprumos, com uma boa proteção de dorso longo aqui, com bom arqueamento de costela, para ela ter profundidade, não ser um animal tão cilíndrico, e ser um animal harmônico, principalmente. Cores de pelagem, a gente pode mostrar as várias. Pelagens, a mais procurada hoje com certeza é o persa, o tordilho e o pampa. Tá? Mas procura assim, depois tem uma outra foto de um cavalo preto de persa. Esse cavalo é um cavalo lindo. É um cavalo que tem 23 anos e é o 3º livro de mérito da Associação Brasileira. Depois eu tenho um outro cavalo aqui, tordilho,
foi campeão nacional, que é livro, é um número 9 no livro de mérito da Associação Brasileira. E agora eu comprei um outro reprodutor para colocar na filha desses cavalos aqui, que é um cavalo, isso é uma coisa bem interessante que eu vou contar agora para os telespectadores, até para ver como se formam os plantéis. Eu estava procurando um reprodutor para colocar na minha criação, visitei várias áreas em São Paulo e Belo Horizonte, não encontrei o que eu procurava. E um amigo me ligou, um amigo, eu vou dizer até aos telespectadores aqui que devem conhecer aqui do canal Rural, o Dantinho, que aquela outra vez fez aqui o programa conosco. E o Dantinho falou que ele não tem um cavalo assim, mas eu te mando o papel dele. E ele me mandou o papel e eu comprei o cavalo pelo papel. E a importância do papel, por que eu estou falando isso para os telespectadores? Para quando comprar um animal registrado... Você fala registro. Registro. Ver a procedência do animal, ver quem é o pai do animal, ver quem é a mãe, ver quem é os avós, porque isso é uma coisa muito importante. É o segundo cavalo que eu compro na minha criação por registro. Eu não olhei esse cavalo. Esse cavalo com persa de preto aqui, que eu mostrei aqui a foto agora, foi um cavalo que foi uma indicação de um técnico da associação, tá? Que ele me indicou, falou do sangue do cavalo, mas eu não conhecia o cavalo. Então chega num determinado ponto de criação que tu sabe o que tu precisa dentro das raças. Tu sabe o que tu precisa melhorar, de repente, o arqueamento de costela, de repente tu precisa melhorar a cabeça, a posição de orelha. Então tu já tem linhagens que tu deve procurar. Então o criador hoje que entra em qualquer raça, não precisa ser no pônei, pode ser em cavalo, em gado, ele tem que tentar entender as famílias dos animais. Porque a partir dele conhecer as famílias, ele vai ver o sangue, o que é melhor ou não é melhor para a criação dele. Como é que está a criação de pônei hoje no Brasil? Até posso te dizer que do dia 23 de dezembro para trás, é o passado do pônei, de 23 de dezembro para cá, depois do leilão que teve no canal Rural, acho que foi uma coisa, é outro tempo, porque o mercado abriu muito. O resto do Brasil, o canal Rural tem esse poder de abrir o mercado, ele abriu o mercado do pônei no Brasil. Até aquele dia, nós estávamos comentando há pouco aqui, que faltou animais do Aras Terra, do Gustavo Terra, para vender, de tanto foi a procura. E os locais foram feitas as vendas também, um ótimo sinal isso para nós. Quais estados se destacam hoje? O que se destaca em termos de criação é o Rio Grande do Sul pela quantidade, São Paulo e Belo Horizonte. Mas os animais que foram vendidos aquele dia que a gente ficou bastante contente foi o Rio de Janeiro, que é um local que já tem alguns criadores. Foram para o Maranhão, Piauí, Recife, Bahia, foi para Goiás. Goiás não é um ponto que tem muita área, mas não tem muito pônei. Então a gente ficou muito satisfeito, a Associação Brasileira e o próprio Gustavo, que é amigo meu pessoal, com o resultado do leilão, com o que aconteceu e com o crescimento da criação. A associação também teve muitas ligações, eu particularmente tive muitas ligações depois do leilão, foi uma coisa impressionante o que deu de ligações, de pessoas querendo saber sobre a criação, onde é que tinham animais para vender, o que precisava, o que não precisava. Então foi um negócio bem interessante para a raça e principalmente para os telespectadores que queriam comprar pônei, que já deviam estar querendo. Em relação a manejo, como é que o pônei se comporta? O pônei é rústico, ele é muito rústico. Ele é um animal que come menos que o cavalo, precisa uma área muito menor que o cavalo e ele tem um resultado em pequenos lugares, em pequenas áreas muito interessante. Hoje, se eu for te mostrar assim, eu tenho 200 e poucas éguas em pastagem artificial, mas eu tenho 200 e poucas éguas com cria em menos, deve ter uns 110 hectares. Tá. Não é, tu vai dizer assim, para gado, de repente podia ter mais, até poderia ter mais. Pônei não necessita. Eu poderia ter mais animais nessa área. Guilherme, quem quiser entrar em contato contigo, como é que pode fazer? O meu celular é 5191272002. Tá certo, obrigada pela tua presença aqui no Dia da Raça, hoje destacando criação de pôneis.